Bom dia, boa tarde, boa noite. O professor Juliano Tobar de volta, depois de um tempinho. Estamos aqui de volta e vamos falar hoje sobre um assunto relacionado ao momento que nós vivemos, que tem a ver com a volta da inflação. Mas o que eu quero apresentar para vocês hoje é como é a inflação para os leigos, não para os especialistas, para que os leigos possam, então, entender como a inflação age e, a partir daí, mudar sua postura perante essa dura realidade que a inflação provoca, principalmente nas camadas da sociedade menos favorecidas, os pobres. Muito bem, vamos lá. Deixa eu criar aqui a configuração e vamos lá. Bom, eu tenho aqui a conceituação do que é inflação. Então, antes de falar da conceituação, eu preciso inserir a inflação. A inflação é um fenômeno de ordem econômica. E por conta disso, quando a gente fala de economia, a gente fala de dinheiro, de finanças. Mas, nesse caso, a inflação ela atua diretamente sobre o poder de compra nosso no dia a dia. Então, conceitualmente, podemos dizer que a inflação é o estudo do aumento de preços das mercadorias e dos serviços ao longo do tempo. Como nós vamos, então, fazer com que se explique de uma maneira bem tranquila essa questão da inflação? Aí eu criei a figura de um país fictício chamado Nárnia do Sul. E nesse país houve uma eleição para presidente e o atual presidente, aquele que foi eleito em Nárnia do Sul, está fazendo algumas ações que está deixando o pessoal aflito, os especialistas, em relação à questão da inflação. Bom, então o que ele diz aqui? Que esse presidente ele está trabalhando e vai provocar uma projeção de uma inflação de demanda para, em seguida, haver uma inflação de custos. Mas, afinal de contas, o que é uma inflação de demanda e o que é uma inflação de custos? Então, vamos também conceituar isso aqui. Então, a inflação de demanda ela ocorre quando a procura pelas mercadorias ou serviços ela supera a oferta, a quantidade. Então, quando a demanda é maior do que a oferta, os preços sobem das mercadorias. E uma das causas dessa inflação de demanda é o aumento dos gastos governamentais. Então, o governo lá de Nárnia do Sul, ele está dizendo que ele vai gastar muitos dinheiros, mas muito, põe muito dinheiro nessa ação que ele quer colocar em prática. Da mesma maneira, essa inflação de demanda ela pode vir através de excesso de moeda. Então, muito cuidado quando se falar que o Banco Central de Nárnia do Sul vai emitir papel moeda. Isso aí é terrível. Os bancos vão dar dinheiro para todo mundo à vontade e o mercado está eufórico por conta das excelentes notícias. Isso pode criar inflação de demanda. Ok? Ficou claro, gente? Então, vamos em frente. Agora, inflação de custos. Muito bem, o governo tenciona aumentar suas despesas e, por conta disso, essas despesas vão gerar impostos, mais impostos
que esses mais impostos vão ser repassados à atividade produtiva. Por conta disso, o preço das mercadorias vai subir. Isso se chama inflação de custos. Então, a inflação de custos pode ser causada também pelo choque da oferta. Ou seja, vamos dizer assim que deu uma seca num determinado produto, o feijão, por exemplo. Na Arnia do Sul, um dia, tinha os estoques de segurança de feijão e resolveu que outro país amigo estava passando necessidade, pegou 80% do estoque de segurança e mandou para fora. O que aconteceu? O preço do feijão, que era na casa aí, vamos dizer, de 3 dinheiros, pulou para 15 dinheiros. E só foi voltar a se regularizar depois de teve que esperar uma nova plantação de feijão para voltar à normalidade. Então, essa é uma inflação de custos. Agora, eu estou me referindo aqui a uma inflação de custos provocada por uma intenção do governo em aumentar os seus gastos. Vamos lá, então. Então, para firmar o que é uma inflação de demanda, vamos acompanhar as notícias, as manchetes das notícias, né? Lá de Nárnia do Sul, que dizem respeito a essa dinâmica. Então, como eu disse, houveram eleições e o novo gestor determinou o aumento dos gastos da administração do país. Algumas notícias dão conta dessa decisão. Então, a primeira é que os canais de televisão, que apoiaram fortemente o presidente eleito de Nárnia do Sul, eles vão ter um aumento da publicidade estatal. Isso é uma inflação de demanda, porque vai sair dinheiro em favor deles, mas muito dinheiro. Nova administração de Nárnia do Sul amplia de número de ministérios de 25 para 37, visando atender os compromissos assumidos na campanha. Quando você fala em aumentar o número de ministérios, você vai aumentar o número de pessoas, a estrutura vai crescer, tudo vai gastar muito mais. Isso é uma inflação de demanda. Novo gestor do Executivo de Nárnia do Sul sanciona reajuste escalonado de 19,25% para servidores do Judiciário e do Legislativo de Nárnia do Sul. Com isso, o custo do Judiciário vai aumentar em 1,8 bilhão de dinheiros de Nárnia do Sul. Inflação de demanda, gente. Agora vamos falar de custos. Então vamos lá para as manchetes. Para fazer frente ao aumento dos gastos da administração de Nárnia do Sul, o ministro que cuida das finanças do país anunciou o aumento de impostos sobre combustíveis para arrecadar 28,8 bilhões de dinheiros durante o ano de 2023. Isso aqui é inflação de custos, porque o aumento da arrecadação de impostos vai aumentar o resto das coisas. Não se esqueçam que na Nárnia do Sul, os transportes, na sua grande maioria, é feito por caminhão e gasta diesel. Continuando. Preços dos alimentos em Nárnia do Sul aumentam 41% e a renda do sul narniano subiu 19,7% nos últimos 3 anos. Bom, aumentou 41% o preço dos alimentos. Por quê? Possivelmente por conta que a escassez, a quantidade de produção de alimentos é menor do que a demanda, que é a procura, uma inflação de custos. Ok? Vamos lá. Em Nárnia do Sul, a Justiça determinou a volta da incidência da cobrança de impostos pelo consumo de energia elétrica, aumentando o custo de vida para a população. Meu Deus! Vai voltar aquele famoso imposto sobre circulação das mercadorias de Nárnia do Sul para a energia elétrica, a distribuição de energia. Isso é um impacto direto nos custos, aumento de preços de tudo. O governo de Nárnia do Sul anuncia aumento de adição de biodiesel no diesel.
o que provocará aumento no preço desse combustível, fundamental para o transporte de alimentos e mercadorias. Mesma coisa. Nós falamos de energia verde, etc. e tal. Beleza, então vamos lá, enfia mais um pouco de biodiesel no diesel. Só que o biodiesel custa muito mais caro que o diesel. Consequentemente, o preço vai subir. Consequentemente, o preço do diesel vai ser repassado nos fretes, nas mercadorias e tudo. Vamos preparar o bolso aí, gente que mora em Nárnia do Sul. Aí tem esta notícia, esta manchete. Meu Deus, o jornal aqui de Nárnia do Sul, que falou que a inflação dará alívio a pobres e pesará mais na classe média, dizem especialistas. Aí eu pergunto para esses especialistas, como assim? Só na classe média? De onde que esses caras tiraram essa informação? Então, só de saída, eu vou mostrar para vocês que as próprias notas emitidas pelo governo da Nárnia do Sul, divulgados pelos próprios jornais que fazem uma notícia dessa, absurda, dizem e desmentem essa mesma manchete. A primeira é: aumento do salário mínimo em Nárnia do Sul é de 18 dinheiros. Ou seja, um aumento ridículo mantém a renda estável, enquanto que o preço das mercadorias e dos serviços está subindo. Olha que situação difícil, sendo que as populações menos favorecidas não têm como se defender numa situação dessa. Por quê? Porque gastam a renda para sobreviver. Vamos lá. Aumento do salário mínimo na Nárnia do Sul, já falamos, repetiu aqui, 18 dinheiros. Pô, que aumento bacana esse, hein? Quem recebeu até 28.559 dinheiros e 70 centavos em 22, não precisa pagar imposto em 23. Mas quem ganhou a mais vai pagar da alíquota de 7,5% a 27,5%. Ou seja, quem que aí é a classe média e os ricos pagam o imposto. Então, subtrai da sua renda, menos condição de comprar. Os preços, quando sobem, afetam a capacidade de compra do trabalhador, porque sua renda permanece constante. Agora, vamos ver isso aqui em números. Suponha que a sua renda mensal em dinheiro, em dezembro do ano passado, 22, fosse de 2.000 dinheiros, e que a inflação projetada para esse ano apresente esses índices: 0,47 em janeiro, 0,84 em fevereiro, 0,98 em março, e assim sucessivamente, chegando em dezembro de 22 a 1,32. Vamos ver como é que esses índices vão afetar a renda, a capacidade de compra do trabalhador. Muito bem. Então, calculando o impacto da inflação, mês a mês, em função dos 2.000 dinheiros que se tinha em dezembro, que comprava uma determinada quantidade de coisas, pode ser qualquer coisa. E o impacto da inflação mês a mês, fazendo perder o poder aquisitivo de compra desses 2.000 dinheiros. Tá? Vamos ver como é que fica esse impacto. Então, o que acontece? Em dezembro eu tinha 2.000. Em janeiro, como a inflação foi de 0,47, eu perco a capacidade de compra equivalente a 9 dinheiros e 40 centavos. Em fevereiro, eu perco a capacidade de compra de 16,72 e vai todos os meses perdendo capacidade de compra. Por quê? Porque eu não consigo ter como me defender da inflação. Consequentemente, a minha capacidade de compra vai diminuindo mês a mês. E se os preços vão subindo, olha a confusão. A inflação em 2023, projetada,
vai reduzir o poder de compra desses 2.000 dinheiros em 263 dinheiros e 32 centavos. Então, em dezembro, esses 2022, desculpa, esses 2.000 dinheiros vai equivaler em capacidade de compra a 1.736,68 dinheiros. Ou seja, corrosão do poder de compra, 13,17% a menos. Ficou claro isso? Então, os pobres são os que mais são penalizados no momento de inflação. Agora vamos ver os preços, como é que eles vão se comportar em a inflação, sendo essa apresentação aqui dessa tabelinha. Então, uma mercadoria custa 2.000 em dezembro, passa a custar 2.009,40 em janeiro, depois ela passa a 2.026,28, porque a inflação foi de 0,84%, ou seja, 2.009,40 vezes 0,84%, o resultado acrescenta no 2009, vai dar 2026. E assim sucessivamente, chegando a 2.299,26, projetado para dezembro de 23. Então, a inflação projetada está informando aqui que haverá um acréscimo de 299 dinheiros e 26 centavos por conta de repasse da inflação aos preços, ou seja, um acréscimo de 14,96. Olha só que coisa. Estou perdendo capacidade de compra e, além disso, eu estou vendo o preço das mercadorias subindo. O que acontece de saída? Eu não consigo mais comprar o que eu preciso. Essa é a situação. Então, a gente tem que perceber que a inflação, além de impactar negativamente o poder de compra das famílias, em função que a renda permanece estável, e aqui eu deveria ter colocado que também por conta que essa mesma renda ela é gasta para a sobrevivência do mês das famílias, ela se impacta ainda mais por conta do aumento do preço das mercadorias e dos serviços ao longo desse período de tempo, ou seja, a curva vermelha, preços, a curva azul, perda de poder aquisitivo. Então, para a gente finalizar este encontro, o impacto da inflação afeta sobremaneira o orçamento doméstico, principalmente dos mais pobres, porque eles não têm como se defender. Então, os preços maltratam e impedem que os menos favorecidos comprem o que precisam ao longo do tempo, dificultando a sobrevivência em função da perda de poder aquisitivo. É isso. Então, como sobreviver quando o poder de compra de renda se reduz mês a mês após os preços subirem? Eu só tenho uma saída, no meu entendimento, que é ganhar conhecimento a respeito desse assunto tão importante e também da educação financeira. Esta dinâmica é importantíssima para que a gente possa trazer à luz ao entendimento daqueles que são leigos, para que essas pessoas comecem a se defender contra aumento de impostos, contra posicionamentos do governo de Nárnia do Sul em relação a gastar à vontade e não sabe de onde vai tirar, ou até sabe, mas não está nem aí para os efeitos dessa tomada de decisão, que eu acabei de montar aqui agora. Então, toda essa dinâmica aqui, ela só é possível de ser controlada quando as pessoas despertarem para o conhecimento sobre o que é a inflação,
sobre o que é a administração das finanças. Então, gente, por conta disso, eu espero ter contribuído nesse sentido. Peço a vocês que deem um clique aí de gostei e que façam também, aperte o botãozinho lá, toda vez que eu gerar um novo vídeo, vocês sejam avisados. Tá bom, minha gente? O meu endereço no YouTube é @juliantobar9725. Agradeço a vocês pela oportunidade e vou me despedindo. Fui, gente!